No primeiro dia após retorno a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro reassume o exercício do cargo. Ministério da Agricultura efetiva o registro de mais 63 agrotóxicos. 5 são novos produtos que estarão à venda no mercado. E você vai ver também. Raquel Dodge se despede hoje do comando da PGR. Interino assume amanhã até chegada de Augusto Aras. Polícia apreende celulares e computadores na casa da deputada Flor de Lis, em operação no Rio e em Brasília. Sobe para 13 o número de mortos no incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Tensão internacional após ataque na Arábia Saudita. Líder do Irã descarta negociar com os Estados Unidos. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Abrimos com destaque do G1. Crime organizado e milícias estão ligados a desmatamentos e queimadas na Amazônia, diz o Human Rights Watch. Que horrível, gente! O relatório da ONG Internacional foi feito com mais de 170 entrevistas entre 2017 e 2019. Policiais, promotores, índios, agricultores, agentes do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e da FUNAI relataram mortes e ameaças. A chamada máfia dos ipês desmata, queima e toma posse da terra com a criação de gado e depois revende a área com documentos falsos. O relatório concluiu que existem redes criminosas na Amazônia envolvidas na extração ilegal de madeira em larga escala e em crimes como ocupação de terras públicas, grilagem, garimpo ilegal e até tráfico de drogas. E essa impunidade gera toda a violência. Agora o R7. Inacreditável. Mulher sobrevive após carro ser atingido por 2 raios. A Ana Nakasnik, de 40 anos, tem muita sorte. Ela parou no semáforo lá na Rússia e o carro foi atingido por 2 descargas elétricas. A câmera de segurança de um carro que estava atrás de Ana gravou tudo. Parecia que era um incêndio. Foi um clarão danado. A gente sabe que as rodas dos carros são isolantes e evitam o choque em quem está dentro. Mas o impacto de 2 raios é muito forte. Por isso estão dizendo que foi um milagre a Ana estar viva para contar essa história. O carrão da Ana está na oficina. E depois dizem que 2 raios não caem no mesmo lugar. E fechamos com uma linda história do site Só Notícia Boa. Bebê enxerga pai pela primeira vez após cirurgia de catarata e sorri. É muito lindo, gente. Eu fiquei emocionada só de ler a notícia. Quando eu vi o sorriso do Theo, então, eu quase chorei. É sério, pessoal. O Theo Bennett nasceu com uma catarata congênita. É rara, atinge de 3 a 4 crianças a cada 10 mil no Reino Unido. A mãe percebeu que tinha algo errado e falou com o médico. O Theo fez a cirurgia há quase 1 ano e está tudo bem com ele. O menino fica de olho em tudo e os pais cada dia mais emocionados. Não falei que era uma linda história? E Raquel Dodge, a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, se despede hoje da chefia do Ministério Público. No lugar de Dodge, assume interinamente o subprocurador Alcides Martins. Ele é vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Foram 2 anos de mandato. Na véspera de deixar o cargo, Raquel Dodge participou de um último evento na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília. Ela falou para uma plateia de procuradores e fez agradecimentos. Dodge foi bastante aplaudida, mas apesar dos aplausos, a relação com parte da equipe não vinha bem. O grupo de trabalho da Lava Jato, na PGR, pediu demissão coletiva no início do mês por atraso na delação do dono da empreiteira OAS, Léo Pinheiro. A delação ficou parada por 6 meses no gabinete de Raquel Dodge. Quando finalmente chegou para homologação no Supremo Tribunal Federal, a PGR pediu o arquivamento de anexos que mencionavam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um irmão do presidente do STF, Dias Toffoli, por provas insuficientes.
Escolhida pelo ex-presidente Temer, Dodge termina mandato com um balanço de cerca de 60 denúncias criminais contra autoridades com foro privilegiado. Apesar disso, recebeu críticas por segurar casos da Lava Jato por mais de um ano. A desaceleração nos ritmos de trabalho da investigação levou o ministro Edson Fachin, relator da operação no Supremo Tribunal Federal, a questionar a chefe do Ministério Público Federal sobre o andamento das apurações. Fachin listou 14 casos que estavam, na época, aguardando um posicionamento da Procuradoria, de dezembro de 2017 até hoje, o que soma um total de 21 meses. Um dos mais emblemáticos é um inquérito que investiga o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Um acordo de colaboração premiada cita o MDBista em repasses de valores pelo grupo empresarial Hipermarcas. E o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República é Augusto Aras. Em 16 anos foi a primeira vez que o nome veio de fora da lista tríplice. Para ser confirmado no cargo, Aras depende de aprovação em sabatina no Senado. E no primeiro dia após sua alta médica e a volta a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro já retomou o exercício do cargo. No Palácio da Alvorada, Bolsonaro recebeu nesta manhã o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os dois haviam se encontrado em São Paulo, ainda no hospital. Bolsonaro foi autorizado pelos médicos a continuar em recuperação em Brasília. A previsão era que ele voltasse ao cargo somente na quinta-feira. O presidente ficou 9 dias internado em um hospital em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia. E o relator da reforma da Previdência no Senado deve apresentar ainda esta semana parecer sobre as emendas no texto da PEC. O plenário fez ontem a quinta e última sessão para discutir as propostas antes da votação da reforma da Previdência em primeiro turno. A proposta de reforma volta à Comissão de Constituição e Justiça para análise das 77 emendas apresentadas em plenário. O relator, senador Tássio Gereissati, deve apresentar seu novo parecer na quinta-feira. A previsão é que a PEC seja votada em primeiro turno no dia 24 de setembro. Já o segundo turno, em plenário, deve acontecer no dia 10 de outubro, depois de mais 3 sessões para discutir o tema. A PEC principal da reforma da Previdência prevê a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres e tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do setor privado de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Segundo estimativas do secretário da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, a atual redação da PEC principal geraria economia de 876 bilhões e 700 milhões de reais em 10 anos. Caso a PEC da reforma da Previdência seja aprovada pelo Senado, vai poder ser transformada em emenda constitucional. Já a PEC paralela, que traz outras sugestões de alterações na Previdência, como a inclusão de estados e municípios, vai ter a quinta sessão no plenário nesta quarta-feira. Os parlamentares já apresentaram mais de 20 emendas, mas o texto ainda vai ter que passar pela Câmara dos Deputados. E a Polícia Civil apreendeu celulares e computadores na casa da deputada Flor de Lis, em uma operação realizada no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. A morte do pastor Anderson completou 3 meses esta semana. Os policiais da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro cumprem 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis. As ações investigam a motivação para o homicídio do pastor Anderson do Carmo. A operação acontece no local do crime, em Niterói, e em uma casa em Jacarepaguá, no gabinete, no centro do Rio, além de um escritório funcional em Brasília. Há um mês, 2 filhos do casal, Lucas de Souza e Flávio Rodrigues, se tornaram réus pelo assassinato do pastor. Eles estão presos até o julgamento. De acordo com a denúncia do MP, Flávio teria atirado no pastor. Já o irmão teria sido seu cúmplice ao comprar a arma do crime. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.
O crime completou 3 meses nesta segunda-feira. Anderson foi morto com vários tiros na garagem da casa da família em Niterói, no dia 16 de junho. E a Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-diplomata que foi flagrado agredindo a esposa na residência do casal. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O ex-diplomata Sérgio Schiller Thompson Flores, de 60 anos, tinha sido flagrado agredindo a ex-mulher, a atriz Cristiane Machado. Ele deu socos, tapas e tentou enforcar Cristiane, quando ainda eram casados. O caso se tornou público depois que a vítima filmou e divulgou as imagens da agressão. Sérgio foi condenado a 3 anos em regime semiaberto. A defesa do ex-diplomata alega que os fatos foram manipulados e disse que vai recorrer. Um prédio pegou fogo hoje de manhã na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O incêndio atingiu o 4º andar do imóvel. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar as chamas antes que se alastrasse para outros andares. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Uma menina de 14 anos foi morta com mais de 40 facadas em Maracajá, Santa Catarina. O corpo de Brenda Rocha Carvalho foi encontrado numa plantação de eucalipto em uma cidade vizinha. A jovem foi vista pela última vez saindo da manicure. A polícia procura por câmeras de segurança no local para refazer o trajeto da menina e descobrir quem a matou. Um avião de pequeno porte caiu no Amazonas e deixou 10 feridos. A aeronave tinha partido de Manaus e ia para Maués. A queda foi numa região de mata perto do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Os bombeiros foram chamados por um dos tripulantes. As vítimas foram levadas para hospitais da capital e todas com ferimentos leves. O aeroporto em Manaus chegou a ficar fechado por 1 hora e 4 voos foram afetados. Em Quirinópolis, região sul de Goiás, uma grávida dá à luz a gêmeos e só recebe um bebê. A gestante Aline e seu marido Erivaldo deixaram a maternidade direto para a delegacia. Os exames sempre mostraram 2 bebês, mas a delegada responsável pelo caso suspeita que a gravidez não era de gêmeos. O pai das crianças confirma que o Hospital Municipal Antônio Martins da Costa emitiu 2 declarações, o que confirma que 2 bebês nasceram. O caso ainda está sendo investigado. E veja a seguir, sobe para 13 o número de mortos no incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Tensão internacional. Após ataque na Arábia Saudita, a líder do Irã descarta negociar com os Estados Unidos. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h19. Uma ótima tarde para você. E agora é oficial. As equipes da Força Nacional de Segurança Pública vão ajudar no combate às queimadas no Acre. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje autorizou o reforço. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinou uma portaria para reforçar o combate aos incêndios florestais e às queimadas no Acre. O pedido de ajuda foi feito pelo governador do estado. O documento informa que a Força Nacional vai atuar em defesa do meio ambiente e nos serviços de preservação da ordem pública, da segurança das pessoas e do patrimônio. A princípio, o reforço federal vai até o dia 24 de setembro. O último boletim sobre a situação do Acre informou que o estado registrou 356 focos de queimadas só no domingo. No mês, o Acre acumula 1.537 focos de queimadas. A pior situação é no município de Sena Madureira, com 258 focos. O estado é o 7º responsável por todas as queimadas do ano na região. E subiu para 13 o número de mortos no incêndio que atingiu o Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. A 13ª morte foi confirmada hoje de manhã. Áurea Martins de Oliveira estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo. Ela foi para lá depois de ser resgatada do incêndio no Hospital Badim, na quinta-feira. Hoje a polícia vai fazer uma nova perícia no prédio, atingido pelas chamas. Funcionários da manutenção do hospital prestaram depoimento hoje. No subsolo, onde começou o fogo, depois de um curto-circuito, tinham 4 tanques com capacidade para armazenar 250 litros de óleo diesel cada um. O hospital não informou se todos os tanques estavam cheios. Um ônibus pegou fogo na linha amarela, zona norte do Rio de Janeiro.
O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos por mais de 1 hora. As chamas atingiram uma passarela. Técnicos vistoriaram o local para avaliar as condições da estrutura. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio será investigada. A polícia procura pelos assassinos de 2 motoristas de aplicativo em Diadema e São Paulo no último fim de semana. O primeiro crime foi na madrugada de domingo na capital paulista, quando 2 motociclistas atiraram contra o carro da vítima. Os 2 homens na moto fugiram sem levar nada. Já na manhã de domingo, em Diadema, uma motorista foi vítima de latrocínio. O criminoso também fugiu. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dos 2 seguranças acusados de torturar uma adolescente num supermercado da capital. O Ministério Público denunciou a dupla por tortura, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez. A agressão foi gravada e divulgada nas redes sociais. Em Inocência, no Mato Grosso do Sul, uma mulher foi arremessada para o alto depois de ser atingida por um touro num rodeio. A cena foi gravada pelo público que assistia às montarias. Na competição, casais ficam na arena com um animal solto e vence o desafio quem permanecer por mais tempo sem sair do local. Ela foi encaminhada para um hospital com ferimentos leves e já foi liberada. E o Ministério da Agricultura registrou nesta terça-feira mais 63 agrotóxicos. Desse total, 2 são princípios ativos que servirão de base para produtos inéditos. 5 novos produtos estarão à venda. Os demais são genéricos que já existem no mercado. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União. Com os novos registros, o total de agrotóxicos liberados chega a 325, superando o volume do mesmo período do ano passado, quando houve 309 registros. Assim, o ritmo de liberação deste ano segue sendo o mais alto da série histórica do Ministério, iniciada em 2005. E nos destaques internacionais, o líder supremo do Irã descartou a possibilidade de negociar com os Estados Unidos. O ataque contra a petroleira saudita atribuído pelos Estados Unidos ao Irã aumentou a tensão entre os 2 países. Segundo o guia supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, Teherã só aceitaria negociar caso Washington retirasse as sanções contra o país. Sem isso, não haverá negociações entre a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos em nenhum nível, nem durante a visita a Nova York ou qualquer outra. A declaração foi feita em um momento de escala de tensões pelos ataques contra instalações petroleiras sauditas que Washington atribuiu a Teherã. Teherã e Washington se enfrentam desde maio do ano passado, quando os Estados Unidos se retiraram do acordo sobre o programa nuclear iraniano e voltou a aplicar duras sanções econômicas ao país. O Irã respondeu deixando de cumprir vários de seus compromissos neste acordo, que consistia em renunciar ao seu programa nuclear em troca do fim das sanções. A Casa Branca afirmou no domingo que o presidente Donald Trump não descartava a possibilidade de uma reunião com o colega iraniano Hassan Rouhani, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana. O presidente iraniano e outras autoridades da República Islâmica repetiram diversas vezes que um encontro entre os governantes é impossível, enquanto Washington prosseguir com as sanções econômicas restabelecidas contra Teherã. E os israelenses comparecem às urnas nesta terça-feira para a segunda etapa das eleições legislativas em 5 meses, que vai decidir o futuro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles devem decidir se mantêm o premier Benjamin Netanyahu, apesar das denúncias de corrupção, ou elegem o ex-comandante do Exército Benny Gantz. Os 6.400.000 eleitores iniciaram a votação às 7 da manhã e poderão comparecer às urnas até às 10 da noite, nas mais de 10.000 sessões distribuídas por todo o país. Em abril, o conservador Likud de Netanyahu e a aliança centrista azul-branco de Gantz conseguiram cada um 35 cadeiras das 120 do parlamento israelense. O presidente do país, Reuven Rivlin, solicitou a formação de um governo a Netanyahu, mas diante das impossibilidades de estabelecer uma coalizão majoritária, ele preferiu dissolver o parlamento e convocar novas eleições.
Pesquisas divulgadas pela imprensa apontam o Likud no poder há 10 anos ininterruptos e a formação azul-branco empatados com 32 assentos cada. Desta maneira, o resultado de seus potenciais aliados pode ser determinante no sutil jogo de alianças e formação de governo. Netanyahu é acusado por seus adversários de permanecer no poder graças ao apoio conquistado dentro dos partidos ultra-ortodoxos e do movimento de colonização nos territórios palestinos ocupados. A eleição desta terça-feira ocorre um mês antes de Netanyahu comparecer perante a justiça por corrupção, abuso de confiança e desfalque, acusações pelas quais ainda não foi indiciado. Uma vitória eleitoral poderia permitir que os aliados do primeiro-ministro votem por sua imunidade. E a Suprema Corte Britânica analisa a legalidade da suspensão do parlamento por iniciativa do primeiro-ministro Boris Johnson. As audiências, que podem durar 3 dias, tiveram início depois que 2 tribunais de instâncias inferiores anunciaram decisões divergentes. Se a Justiça declarar que a suspensão é ilegal, o parlamento deve, de acordo com analistas, ser convocado de modo imediato. Boris Johnson afirmou que respeita o poder judiciário e que vai aguardar a decisão. E uma menina de 12 anos, conhecida como Lily, comanda um grupo para lutar contra a poluição em Bangkok, na Tailândia. O país está em 6º lugar na lista dos que mais contaminam os oceanos. Bangkok tem uma área conhecida como o pulmão verde da cidade. Mas esse local está sendo sufocado pelo plástico, como grande parte do país. Lily tem 12 anos e lidera a luta para limpar a cidade. Ela se inspira na jovem sueca Greta Thunberg, a atual estrela da luta contra as mudanças climáticas. Greta é realmente importante para mim pelo que simboliza. Ela diz que as crianças podem fazer a diferença e quer que todos façam algo. Ela conseguiu reunir muita gente. A Tailândia está em 6º lugar na lista dos países que mais contaminam os oceanos. Além disso, cada tailandês usa em média 8 bolsas de plástico por dia. Lily já levou a mensagem para lugares importantes, como, por exemplo, uma conferência da ONU. A menina de 12 anos e os companheiros ativistas também limpam os canais da cidade. É difícil, mas gostaria de ser positiva, porque sempre há esperança de que podemos consertar algo. Se houver algum problema, consertamos. O objetivo de Lily é proibir as sacolas plásticas de uso único até 2022. Ela já conseguiu convencer uma rede de supermercados de Bangkok a não oferecer as bolsas plásticas uma vez por semana. Incrível o trabalho dela, tomara que sirva de inspiração para outras crianças. Com certeza, que bela atitude, né? Com certeza. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Uma ótima tarde para você e até lá.